Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos, meditarmos agora um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. O que significa isso? Significa que através da palavra de Deus, nós somos ensinados a enfrentar a vida. Através da palavra de Deus, nós somos ensinados a vivermos com Deus, a cumprirmos o seu propósito na terra, a estarmos sendo moldados segundo a sua própria vontade. E nesta semana, e como assim nas outras semanas passadas, temos tratado de atitudes, sentimentos, destrutivos para a fé. Que corroem a fé, que estragam a vida do cristão. Sim, são muitas vezes motivadas e estimuladas por Satanás, a fim de impedir o cristão de crescer e mantê-lo numa condição de escravidão, de cadeia, de prisão. E nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que é pernicioso e assola a nossa fé. Nesta semana estamos falando sobre o ciúme. Sim, esse sentimento de insegurança, quando você fica diante de uma sensação de perder algo, ou alguém, ou alguma coisa que você vive, o seu trabalho, por exemplo, ou de posse de um automóvel, de uma casa, de um celular, ciúmes de tantas coisas que tem mesmo escravizado muitas pessoas. Vemos na internet que as pessoas têm ciúmes, aplicando aí uma certa inveja, porque veem as pessoas vivendo, fazendo, falando, e caras e bocas, e a pessoa fala, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? Por que eu não faço aquilo? São dias que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor nos ensina sobre ciúmes. E vamos ver hoje, lá em Provérbios, no capítulo 6, no verso 34, o que está escrito. Veja só, porque o ciúme excita o furor do marido, o que poderia ser aqui também da esposa, e não terá compaixão no dia da vingança. E diz também, nem aceitará presentes, ainda que muitos. Olha que coisa horrível. Aqui, ele está falando exatamente, explicitamente sobre a mulher adúltera, Uma mulher que decididamente provoca o seu marido e se entrega a outros homens. Então ele fala que o marido, por ciúme da sua esposa, por vê-la realmente a provocação que ela está fazendo, Ele então fica irado, raivoso. Por isso, o ciúme provoca a ira. E nós estamos vendo aqui sobre, certamente, o furor do marido pela esposa, mas poderia ser ao contrário, como nós temos visto nos dias de hoje. Então ele diz aqui, o ciúme excita o furor do marido ou da esposa. Então perceba como o ciúme é uma coisa perigosa e como muitas vezes também nós percebemos que tanto as esposas como maridos, o jeito de vestir do homem, o jeito de vestir da mulher, o jeito de se portar, o jeito de se relacionar, muitas vezes provoca o ciúme. E nós precisamos ganhar sabedoria bíblica para sabermos como devemos nos portar como esposa, como marido, como filhos, como pessoas, como uma pessoa que usa uma aliança, que tem realmente um relacionamento sério, em respeito, em consideração e numa atitude realmente de amor por um cônjuge, pelo marido pela esposa, a esposa pelo marido, a fim de impedir qualquer postura que possa provocar os ciúmes, porque os ciúmes provoca ira. Então é necessário, não adianta eu simplesmente acusar o meu marido, acusar a minha esposa, você é ciumento, se eu provoco ciúmes na vida dessa pessoa. Então há uma necessidade de nós estarmos refletindo qual é a nossa postura, então, como marido. Se eu me dou ao respeito como um homem casado, como uma pessoa que tem um relacionamento sério, verdadeiro, talvez um noivo, um namorado que está trabalhando aí junto com a sua namorada para o casamento, para o noivado. Enfim, estas coisas são construídas. E elas não devem ser relativizadas com os pensamentos deste mundo. Elas não devem ser construídas segundo os princípios deste mundo, mas elas precisam ser construídas através da orientação bíblica.
Por quê? Porque o ciúme provoca o furor, ou do marido ou da esposa, mas o fato é que nós precisamos avaliar como temos nos portado nestes dias. E não é ilusão o que temos visto nesse tempo, como os homens têm se vestido, como eles se portam, como eles vivem, não é? E assim também as mulheres. Será que vale a pena provocar ciúmes? Não é? Será que vale a pena realmente eu levar uma pessoa até ao limite e ela então ficar irada e cheia de furor? Inclusive até numa situação onde ela pode espanar, né, como a gente diz por aí, e provocar algo terrível? Porque nós encerramos esse trecho falando: nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Ou seja, a pessoa vai querer consertar depois, mas a pessoa vai estar tão inflamada, tão dolorida, tão angustiada, tão se sentindo um lixo, tão se sentindo desprezada, traída, não é? Tão perdida no sentimento de desonra, de traição, que certamente ele não vai nem mais querer saber. E aí o que aconteceu? Acontece separação. Acontece violência, acontece destruição, acontece prejuízo, prejuízo para o casal, prejuízo para os filhos, prejuízo para a família. Então preste atenção. Quem sabe você não tem percebido, mas achegue-se ao Senhor, peça ao Espírito Santo que coloque, tire todo tipo de impedimento para que você se enxergue e se veja, não é? E perceba realmente que quem sabe você não tem provocado ciúmes e que você possa então se posicionar de uma forma a estar abençoando, né? Fortalecendo o seu relacionamento com a sua esposa e com seu marido. Isso, obviamente, não quer dizer que você deve ceder a defeitos e desorientações, seja da esposa ou do marido, mas que você deve olhar para si mesmo, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pessoa de Cristo. E por causa de Cristo, se posicionar de uma forma coerente, decente e honesta para a glória do Senhor, a fim de que você seja um homem valoroso, uma mulher valorosa, dentro dos princípios da palavra de Deus. Portanto, reflita sobre isso e se posicione realmente nesse tempo, a fim de abençoar o seu relacionamento e se livrar de todo engano e as mentiras deste mundo. Deus te abençoe.